Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam me ouvindo. Não sei se estão me ouvindo bem, preciso de um retorno. Se alguém puder me dar um oi aí, dizer que está me ouvindo, agradeço. Tô fora, tô aqui nos Estados Unidos, acertando a rede. Tyson, tá me ouvindo? Regiane, só me dá um sinalzinho para eu saber que tá tudo ok. Vocês me ouvem? Ginaldo, você me ouve? Áudio ok. Muito bem. Muito bem, pessoal. Bem, vou começar a conversa aqui hoje, primeiro agradecendo a todos que estão participando e sabendo que essa é uma transmissão bastante especial. Eu estou aqui em Stone Ridge, no norte dos Estados Unidos. Aqui é onde foi fundado o Enneagram Institute, uma construção aqui linda, criada pelo Don Rizzo. Don Rizzo que era um 4, autopreservação, então tem uma beleza toda nessa propriedade que está aqui há muito tempo. Então, tá aqui com professores do mundo inteiro, sou o único sul-americano nesse encontro aqui, discutindo, aprendendo, falando sobre todas as nuances, os princípios do trabalho, falando sobre aquilo que funciona, o que não funciona, os desafios da nova era da internet e também os desafios dessa era da exponencialização do Enneagrama como algo popular, em especial o Enneagrama das personalidades ou a ideia de 9 tipos psicológicos, a beleza e os riscos que isso trazem quando se fala em ensinar uma sabedoria muito antiga. Ontem à noite nós tivemos aqui uma noite sobre Gurdjieff, então além de alguns trabalhos de movimento de Gurdjieff, a gente se juntou em volta para assistir o filme Encontro com Homens Notáveis, né, sobre a vida do Gurdjieff, pelo menos parte da vida, e uma das coisas que o Russ tem aqui é que ele estudou com a Madame de Saltzman. Madame de Saltzman foi quem produziu o filme e que era aluna direta de Gurdjieff, foi quem Gurdjieff passou o legado. Então você está no meio disso aqui, né, discutindo. Ontem nós passamos o almoço discutindo sobre o Antigo Egito, e não estamos falando de Egito de 3.000 anos atrás, mas o Egito de 10.000 anos atrás, né, toda a era talvez anterior até que acontece nessa história. E então a gente está falando de um conhecimento ou de algo que é muito, muito, muito sagrado e que vem de muito, muito, muito longe. Está além dos nossos mistérios, está além da nossa compreensão, está além da compreensão de qualquer um aqui, de onde vem tamanha história, tamanha responsabilidade em cima disso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai falar em tornar-se um grande professor de Enneagrama, primeiro compreender que ensinar Enneagrama não é falar sobre tipos de personalidade. Ensinar Enneagrama não é falar sobre tipos psicológicos, não é ficar aprendendo sobre padrões comportamentais, em cima desses padrões comportamentais, ficar criando aí as nossas piadas, os nossos estereótipos, as nossas histórias. Embora isso, enfim, seja do ser humano, é importante que a gente entenda que isso não é ensinar Enneagrama. O Enneagrama, ele tem um propósito, e esse propósito tem a ver com a expansão da consciência humana. Esse propósito tem a ver com um trabalho sagrado, com o inner work, né, com o trabalho interno, com esse trabalho de desenvolvimento da nossa alma, com o trabalho de expansão dos limites do nosso autoconhecimento, com o trabalho de nos tornarmos, de certa forma, melhores seres humanos e compreendermos as estruturas externas que limitam a nossa alma, sejam elas estruturas corporais, estruturas emocionais, estruturas mentais, e aos poucos ir relaxando esses padrões e conceitos para que através desse conhecimento a gente consiga entrar no trabalho de desenvolvimento da nossa alma. Não ajuda ninguém conhecer 9 tipos de personalidade se isso não é feito com o propósito de desenvolvimento da alma. Há professores de Enneagrama que sabem descrever, saber descrever os tipos não é um requisito, não é
o mais importante e está longe de ser a finalidade de um trabalho com o Enneagrama. O trabalho com o Enneagrama, ele tem que acontecer no ser, na pessoa, na alma, na mente. Então, para que eu vou aprender algum padrão? Eu vou aprender esse padrão dentro de um contexto de que essa informação vai ajudar o meu aluno, o meu estudante, a olhar para si mesmo, para que ele inicie um processo, uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de crescimento, que é uma jornada para a vida toda. É uma jornada extremamente séria. É uma jornada que vai envolver o ser e não só o conhecer padrões. E esse é talvez o principal princípio ao falar de Enneagrama. Nós temos a mesma história aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, que é essa exponencialização, né? A gente sabe que o Enneagrama tá pipocando aí no Brasil por instituições que sabem como fazer isso na forma de negócio, milhares de pessoas por final de semana, 15 mil, 20 mil, Platinum, Golden, whatever, toda essa história corporativa de medalhas. E o Enneagrama não vem daí, gente. O Enneagrama não tem nada a ver com isso. O Enneagrama, ele vem de um trabalho extremamente sério, onde a gente não fica olhando só para características, a gente fica olhando para dentro da alma. Um trabalho que vai levar a vida toda, não é um trabalho de um final de semana. Não é um trabalho. Claro que a gente tem que começar por algum lugar. Então, os tipos normalmente são portas de entrada para a gente começar. E tudo bem que seja assim, desde que nós, principalmente professores, saibamos ou tenhamos feito ou trilhado muito à frente dos nossos alunos. Então existe uma questão que é o quanto nós somos pessoas que vivemos prática de presença. Eu faço prática de presença há 13, 14 anos, meditação, terapia há mais de 10. Eu estou na minha terceira formação como professor, há 5 anos aqui no Enneagrama Institute. Estive na escola da Helen Palmer, representamos a escola no Brasil, estive com a Ginger, estive com tanta gente, e recomeçando, são pelo menos 15 anos com as pessoas que desenvolvem esse campo no planeta, e nós estamos sempre com um olhar de uau, como esse sistema pode continuar revelando questões sobre a alma humana. E não é tanto uma questão de conhecer descrições de tipos ou de subtipos como, uau, agora eu me encaixei melhor. Não é isso. A questão é como essa informação vai ser recebida através de um processo no qual se desperta dentro de mim, que envolve a maturação do meu coração, que envolve a maturação do meu mental e a maturação do meu físico. Se você volta para Gurdjieff, tudo envolve os 3 centros de inteligência. Então, Enneagrama não é algo que eu só leio. Qual é o trabalho que eu estou fazendo no meu centro físico? Você vai para os movimentos de Gurdjieff, você vai para o yoga, você vai para o entendimento de como as energias do meu corpo funcionam, como é que elas operam, como é que eu me anestesio, como é que eu tenho deixado o poder vazar de mim? Ou eu vou para um trabalho no meu coração, como é que eu compreendo, primeiro como é que eu relaxo o coração para sentir as emoções, porque a maioria de nós não sente nem o corpo nem as emoções. E ao senti-las, será que eu tenho esse espaço dentro de mim para hold, né, para segurar uma tristeza, para segurar uma dor sem querer fugir dela, sem ir para lugar nenhum, para segurar um estado de intimidade profundo, para segurar um estado de joy, de gratidão? Isso requer um trabalho corajoso no coração, muito corajoso. E esse é o trabalho que o Enneagrama foi feito para fazer. O Enneagrama nasceu assim. O Enneagrama não nasceu teste de psicologia. O Enneagrama nasceu como escola de desenvolvimento. E é isso que os grandes professores fazem há milênios, centenas de anos. E aí é importante que a gente saiba, porque esse movimento de conhecer tipos, ou ter graduações, ou saber o mínimo do mínimo detalhe, ensinar através do conhecer informação e não do ser. Para se tornar um grande professor, existe uma diferença entre você ensinar algo através do entendimento de uma informação e você ensinar algo através do seu ser, porque você já se tornou aquilo. Ou pelo menos parte de você está naquela estrada, está naquela jornada. Quando você ensina através do ser, ou seja, aquilo que eu já sou, ou me tornei,
por conta dos meus anos e anos e anos e anos de trabalho interno e de caminho, você está indo na direção do trabalho que o Enneagrama propõe nos seus centros de inteligência e na sua origem mais sagrada e mais profunda, e não está indo na direção do qual você vai criar centenas de milhares de pessoas que são, de alguma forma, conhecem descrições de tipos, fazem brincadeiras, se juntam, vão a bares e ainda assim não tem práticas na qual de desenvolvimento do corpo, de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento mental. Quantos professores a gente vem ensinando que conhecem informações, têm slides, sabem daquilo e bate de alguma forma, e ao mesmo tempo o que a gente vê é que aquele ser humano ainda não aprendeu a lidar com reatividade, ainda não colocou dentro de si qualidades como a humildade, qualidades como deixar cair as máscaras, qualidades como a abundância, qualidades como a joy. O Enneagrama, portanto, para ser um professor, é importante conhecer as origens, é saber, né, do que são os centros de inteligência, de onde veio Gurdjieff, é conhecer do Egito, é conhecer a história do Ichaço, do Naranjo, o que eles propunham, o que o Dom Riso propôs, o que o Russ propôs, o que o Helen Palmer, todos vêm de um espaço de escolas de transformação da alma, e não de escolas de tipificação psicológica. Isso é um desvio do Enneagrama. Embora isso tenha, sim, como porta de entrada uma utilidade, mas que os nossos alunos saibam que, tem muito mais de onde isso veio. Isso é uma entrada, é um conceito, e que eu, como professor, tenha de fato uma prática real, que eu, como professor, tenha de fato o caminho, tenha andado sobre isso, porque eu posso descrever mais de 2.000 tipos, variações para vocês, com asas, instintos, subtipos, eu consigo descrever isso com maior facilidade. Isso não me faz um professor de Enneagrama, isso não me faz alguém que consegue estar com os meus alunos no mesmo nível, isso não me faz alguém que andou o caminho, isso não me faz alguém que encostou nas suas dores mais profundas, que caminhou nos seus processos de presença, que se mantém aberto para a curiosidade, que de fato vive uma vida próxima do sagrado, como qualidade, como determinação. Isso é extremamente importante. Você precisa tocar os alunos a partir da verdade real de quem você é, e não dos conhecimentos que você tem sobre um sistema. E saibam, isso já está acontecendo no Brasil em escala exponencial. E não há nada de errado com a era exponencial. E a gente pode sim ver um momento onde o que aconteceu com a astrologia sagrada está acontecendo com o Enneagrama. Ao mesmo tempo, não deixa de ser uma oportunidade para que mais e mais pessoas sejam convidadas para um processo de escolas reais que estão por detrás disso. E não escolas onde no final de semana você faz um treinamento e supostamente aquilo resolveu a tua vida inteira. Os grandes mestres fizeram isso pela vida toda. Eles fizeram isso por encarnações atrás de encarnações. Não que essas coisas não tenham o seu valor, mas vendê-las como se elas fossem the ultimate reality, isso não é verdade, isso não existe. O que existe é um processo contínuo, um processo que continua, um processo onde não existe palavras como sucesso, porque na maioria das vezes sucesso significa pegar a tua estrutura de ego nas deficiências e fazê-la aparecer mais ou ser mais admirada. Isso não é o trabalho do Enneagrama. O trabalho do Enneagrama vem de um espaço infinitamente mais profundo da alma. Ele vem de uma necessidade de você se comprometer uma vida com o inner work. É quando você coloca o refinamento das substâncias do teu coração, o refinamento das substâncias da tua alma, o refinamento das substâncias do teu corpo como a prioridade máxima da sua existência. Ele não é uma busca de ter mais sucesso. Ele não é uma busca de ter mais e mais seguidores. Aliás, se você tiver milhares, provavelmente não é um trabalho profundo, porque ainda esse trabalho requer
é para poucos, no sentido não que ele deveria ser para todo mundo, mas quem decide isso não é quem entrega, é quem recebe. Os estágios de consciência. Quantas pessoas estão realmente dispostas a entrar num processo de um lifetime, da vida toda, e redesenhar os seus hábitos, redesenhar a sua estrutura mental, redesenhar a sua identidade, e tropeçar ao longo do tempo, tropeçar o tempo todo, e reconhecer a sua humanidade, reconhecer que não consegue lidar com aquelas coisas, reconhecer que não consegue lidar com o seu instinto dominante, por exemplo. Quem esteve lá com a gente em dezembro, fizemos lá o retiro dos instintos, vocês sabem que isso não é brincadeira, gente. Lidar com forças primitivas, a partir dos instintos dominantes e ainda mais os reprimidos, não são forças que a gente vai conseguir lidar num final de semana. E nós vamos tropeçar, e será que nós temos condições de nos amar o suficiente ao tropeçar? Porque não existe linha de chegada. Essa ideia de que nós vamos chegar um dia, se iluminar e acabou, não existe, gente. O que existe é um processo contínuo de desdobramento de Deus, desdobramento do mistério, aonde como comunidade nós estamos refinando as nossas energias e redescobrindo, tropeçando, desenhando. Não tem erros nessa história. Não existe supostamente fazer A ou fazer B. O que existe é a aprendizagem do espírito. E a pergunta que eu faço para nós professores é: estamos ensinando o Enneagrama a partir desse espaço profundo dentro de nós? É essa a nossa vida? Ou é mais um instrumento no qual nós vamos aproveitar que é um momento de apelo público para algo que não é o Enneagrama, é parte dele, e vamos oferecer. E essa não é a nossa vida, a gente não está conectado às raízes, a gente não está conectado a esse ensino sagrado que é secular. Essa é uma pergunta importante para fazer. Eu não sou a pessoa para dizer o que é certo ou errado, aliás, isso não existe, mas sim oferecer a minha verdade, oferecer a verdade com a qual eu tenho tocado e compartilhado por estar aqui, né, estar há tantos anos com grandes professores e grandes mestres nessa estrada, num momento onde o Enneagrama, de alguma forma, o nome vai ser espalhado numa quantidade de pública que nós talvez não sejamos capazes de dar às pessoas a possibilidade de compreender a profundidade desse trabalho e o sagrado desse trabalho. Outras coisas são muito, muito, muito importantes, é o quanto você, ao ensinar, você ensina a partir dos teus 3 centros de inteligência. E não existe... Há professores que vão ensinar só da cabeça. Quando eu passo informações sobre tipos, sobre subtipos, como informação, isso é um centro de inteligência. O Enneagrama só existe nos 3 centros de inteligência. Será que eu ensino quando eu estou no meu coração? Eu sou capaz de estar vulnerável como professor? Eu sou capaz de ser um ser humano? Ou eu vou entrar na mesma vibe dos milhares de treinamentos de performance que a gente vê, onde as pessoas se colocam como robôs de alta performance? E são máscaras absurdamente óbvias, e que num momento de desespero, onde a gente não tem uma guia, a gente acaba acreditando que aquelas máscaras são salvações, mas não são, gente. Não existem pessoas iluminadas, não existem pessoas muito melhores do que as outras. Essa jornada é meio que a mesma para todos nós. O que existe é o reconhecimento corajoso do teu espaço de humanidade. Então, como professor, ensinar a partir da sua vulnerabilidade, ser capaz de ter trabalhado o seu coração, ser capaz de tocar essas diferentes emoções, abrir-se para as virtudes, sustentar. Você é ser capaz de ensinar através do corpo, é ser capaz de compreender o acesso às energias do corpo, espaços de aterramento, de expansão, ter um corpo saudável, vitalizado, cheio de poder e cheio de energia. E como a partir de um espaço onde eu faço a prática dos 3 centros de inteligência, e não é um conhecimento, é uma prática. Uma das coisas boas de prática é que você pratica. Se você não pratica todo dia, não é uma prática, é um conhecimento.
E Eneagrama é uma prática baseada nos centros de inteligência, nos 3 centros de inteligência. Portanto, os 3 centros de inteligência devem andar de alguma forma a partir desse espaço. Portanto, um professor vai ensinar, vai emanar através dos 3 centros de inteligência, e a gente precisa voltar para Gurdjieff. E tudo no trabalho de Gurdjieff envolve o alinhamento dos nossos 3 centros e a coragem de alguma forma. Nós não somos professores, no Eneagrama não pode se tornar como outras milhares de técnicas que vendem para milhões de pessoas no final de semana, onde o professor está numa concha, separado, como se houvesse uma distinção entre o ser humano, ou como se alguém tivesse atingido uma máscara absurdamente óbvia, que não ajuda o seu aluno, porque ele vai acreditar que aquilo é algo intransponível. No momento em que ele enxerga a tua humanidade, as dificuldades que você está tendo, o teu processo, ele vai se ver capaz, como você, do seu tamanho, para que ele faça o grande trabalho da jornada da alma, que é, no fundo, para que o Eneagrama existe. Outras coisas importantes, falando especialmente de Eneagrama, nós podemos pensar também, ao ensinar, nas questões do nosso próprio estilo, do nosso próprio tipo central. Não só isso, mas podemos. Então, dado o nosso nível de consciência, se nós estamos num nível de consciência médio para baixo, o nosso tipo vai contar muito sobre a nossa história. Então, eu como um tipo 7, um raio 7 como central, se eu não fizer o meu trabalho, eu vou ter bênçãos e vou ter dificuldades ao ser um professor desse tipo de Eneagrama. Então, se eu estiver na minha consciência média, correndo no automático, eu de repente vou falar pra caramba, vou para um lado, vou para o outro, vou trocar uma ideia pela outra, não vou estar no meu coração e na profundidade. E ao mesmo tempo também vou ter bênçãos, como fazer a coisa ser improvisada, ser divertida, ser super interessante. Quais são as bênçãos e as dificuldades que o teu tipo de Eneagrama, o teu estilo como professor, trazem para a tua aula? Você já trabalhou essas questões? O quanto do seu trabalho interno, da sua jornada pessoal, tem a ver com você refinar essas características para se tornar alguém para o outro e não para si mesmo? Uma das belezas de se tornar um professor é que você é alguém para o outro e não para você. Então não importa muito se os teus estilos ou preferências são aquelas que mais te agradam. O que importa é, do ponto de vista do sagrado propósito de ajudar as pessoas a encontrarem um espaço, né, de flourish, de desabrochar da alma delas, é eu me lembrar que eu estou aqui para o outro. Então, portanto, o que mais importa é para o outro, o oferecimento das minhas qualidades mais altas. E aí a importância de eu usar, inclusive, a sabedoria do próprio Eneagrama para continuar refinando a mim mesmo dentro dos meus tipos de personalidade, do conhecimento, seja dos 9 ou seja dos instintos, como a gente vai falar um pouquinho, para que essas características, né, o meu ego seja usado a favor da grande obra. Não existe essa coisa de ser inimigo do ego. O ego é uma coisa ruim. Só o ego odeia o ego. Isso é muito legal entender. A gente fala que o ego é errado. Quem é que fala isso? É o próprio ego. Não existe. Da perspectiva da alma, da essência, são todas manifestações. E se eu tenho uma estrutura inconsciente dentro de mim que roda programas de forma automática, chamada de ego, e se ela me traz limitações e sofrimentos, ela vai ao longo do tempo se reconciliando com a minha alma e encontrando uma maneira de servir à consciência da minha alma. É claro que o que acontece com a maioria da humanidade é o inverso. O automático das estruturas reprime a manifestação da minha alma. Mas quando eu tenho a manifestação da minha alma desperta, awaken, eu vou usar as bênçãos da minha personalidade para entregar aquilo que é o propósito. Eu preciso de uma personalidade. Eu sou humano, todos nós sempre seremos. Não existe tal coisa como transcender tudo isso. Isso é negar a experiência humana. Isso é somente a partir
de ilusões, ideias que isso pode ser construído. Nós não estamos aqui para negar nada, nós estamos para integrar a experiência humana. E é importante que a gente dê essa possibilidade para os nossos alunos, que eles sejam cada vez mais encorpados, vivendo uma vida integrados aqui e agora, neste corpo, nesta forma, desse jeito, com todas as coisas escuras e brancas, vamos dizer assim, vivendo dentro de mim ao mesmo tempo. Não se trata de apagar tudo aquilo que tem na sombra, se trata de quem sou eu ao integrar, ao segurar tudo isso, como a jornada da minha consciência vai se refinando enquanto eu vou de uma forma amorosa, de uma forma decidida e ao mesmo tempo de uma forma extremamente delicada, refinando a minha alma, refinando a minha mente, refinando meu coração, refinando o meu corpo. Claro que isso passa também pelas características do instinto, né? Eu, como um sexual, instinto sexual alto, como professor, eu vou ter algumas capacidades na minha personalidade que vão me ajudar. Eu vou causar mais impacto, eu vou conseguir levantar a energia do grupo, eu vou conseguir ler essa energia de alguma forma, eu vou conseguir manter um movimento, que isso pode ser altamente interessante, ao mesmo tempo, combinado com o social reprimido, lá embaixo, pode ser que eu foque em um aluno só, ou dois, e perca o senso de comunidade, ou pode ser um sexual, por exemplo, que você perca o limite entre jogar tanta energia sexual num grupo, isso pode acordar a energia sexual de outras pessoas, e o limite da confusão que isso acontece. O quanto isso é para o bem, o quanto isso é para movimentos inconscientes, vamos dizer assim. Isso vai acontecer também com o meu autopreservação. Se ele estiver muito alto, eu como professor, talvez cuide bem das questões práticas da sala de aula, talvez cuide bem das minhas estruturas, talvez consiga dar aos meus alunos essa delícia que é você chegar num lugar. Sabe quando você aluga um chalé delicioso e chega naquele lugar e está quentinho? Eu falo quentinho porque eu estou aqui a 4 graus aqui fora, e porque lá dentro faz muito barulho, então eu venho aqui para fora. Então acho que tudo que me vem agora como metáfora é quentinho e um chocolate quente. Mas essa sensação de que você está numa sala, num lugar, que está se sentindo muito bem e, portanto, você está sendo abraçado ali. Os professores de autopreservação dominante podem ter essa característica, e se você não tiver isso, né, o contrário disso também vai causar uma série de questões como você como professor. Da mesma forma, se eu estiver falando com um instinto social dominante, um professor vai ter essa capacidade de lidar com o grupo como sendo um grupo como uma alma só, e fazer essa questão de fazer a leitura, de ter habilidades de comunicação muito alta, ter a capacidade de lidar, às vezes, com grupos maiores com facilidade, e, ao mesmo tempo, os riscos de uma manipulação, os riscos de uma imagem, de uma máscara forte demais, os riscos que tem de políticas e politicagens e outras coisas do tipo, e, ao mesmo tempo, quando esse instinto não está manifestado dentro de mim, o quanto talvez eu tenha certa dificuldade em entrar nessa dor coletiva, certa dificuldade em fazer a leitura da variação energética de um grupo ao longo da semana, certa dificuldade de fazer esse grupo de alguma forma se juntar num lugar só. Então, outra investigação importante para você como professor, para nós professores, é o quanto a dinâmica dos seus instintos, e eu digo a dinâmica porque envolve a dinâmica mesmo, como eles operam. Será que você está conseguindo usar o que tem de melhor nesses 3 instintos para o teu ensino, para a tua sala de aula, de alguma forma? Ou em que pontos, de alguma forma, você está caindo nas sombras, ou nos blind spots, ou nos lugares que tem aí. Da mesma forma, isso vale para todos os tipos aí de alunos e de processos. Muito bem. Tem uma outra coisa que é muito importante como professor, que é qual é a tua história como professor de Enneagrama, qual é a história que você tem
em relação aos outros tipos do Enneagrama e em relação ao seu próprio tipo. Porque todo o processo de ensino, em especial um processo de ensino que é terapêutico, que é profundo, haverá processos de transferência e contra-transferência. Então, se você tem uma história, mesmo no teu inconsciente, você como professor, com um determinado tipo de Enneagrama, porque aquilo te lembra uma história da tua mãe, uma história do teu pai que não está resolvida lá atrás, você pode, durante uma sala de aula, sem perceber, estar projetando velhas histórias nos seus alunos. E conforme você vai estar lidando com um determinado tipo, essas histórias estão em você. Então a tua relação com ele não é tão limpa como é na relação com os outros. Todos nós conhecemos professores de Enneagrama que claramente falam mais de um tipo do que de outro. E que claramente se relacionam melhor do que com o outro. Como é que você acha que é isso da perspectiva de um aluno? Será que ele se sente bem? Será que ele se sente pertencendo? Será que você tem consciência de que quando você lida com os 9 tipos, talvez você não esteja lidando com eles de forma inocente? Você esteja rodando velhos scripts dentro da sua própria história e projetando nesses alunos e na sala de aula? Percebem o risco que isso tem, gente? Como professores, percebem o tamanho da responsabilidade que envolve você fazer as suas curas em relação a todos os raios do Enneagrama, a você fazer na tua terapia as tuas curas em relação ao tipo da tua mãe, ao instinto do teu pai, ao instinto que te faltou, ao instinto que você tinha, porque do contrário, se você perde o estado de presença numa sala de aula, o que vai acontecer é que o automático, de alguma forma, toma conta e você vai projetar. E haverá essa troca de transferências e contra-transferências. Da mesma forma, o contrário vai acontecer. O teu aluno, quando ele senta ali e ele olha para você, ele não está olhando só para você, principalmente num contexto de emoções, de fragilidade, de cura, ele vai projetar em você. Às vezes ele está vendo ali, o inconsciente dele está. Você representa o tipo do pai, ou da mãe, ou de um agressor, ou de uma autoridade, ou de alguém que ele sente uma carência enorme e automaticamente ele vai querer. Isso é mais forte ainda nos instintos. Né? A carência dos sexuais dominantes vai ser projetada no professor ou na professora, ou em outros pontos, ou outros tipos de questão, como social, ou como dores do meu autopreservação. As relações, elas não são limpas quando a gente não está presente. Então isso nos traz para 2 absolutas responsabilidades como professores. Primeira, o nosso inner work, o nosso trabalho interno, o nosso trabalho de alquimia da alma, o nosso trabalho de sutilização do mental, do emocional, do físico e sutilização do nosso ser e da nossa humanidade, para que a gente vá limpando essas velhas histórias através de todos os meios que a gente tem. É nossa responsabilidade como professores de Enneagrama ter vários anos de conta na terapia. Comum, eu estou falando de Freud mesmo, de pai e de mãe. Quantos professores acessam coisas supostamente iluminadas e não fizeram o trabalho base terapêutico de individuação que todo ser humano precisa, sem exceção? Os nossos trabalhos com as nossas constelações, os nossos trabalhos com a nossa respiração. Não é possível ser um professor de Enneagrama sem uma prática de meditação séria, num grupo, diária, sem ter navegado, né, pelos caminhos do yoga, ou do Eckhart Tolle, ou do mindfulness, de outras práticas de presença, para que a sua alma de fato seja refinada o suficiente para que quando os seus alunos estejam na sua frente, não seja apenas um bando de descrições mecânicas, mas seja o encontro com um ser, o encontro com um professor, o encontro com alguém que ensina através do melhor estado do ser que consegue entregar. E para isso, a minha primeira responsabilidade é me limpar desses conteúdos. E a minha segunda responsabilidade é praticar o máximo de presença que eu posso, enquanto eu estou como professor.
Essa presença transcende a minha aula. Essa presença vai para eu como pai, eu como filho, eu como irmão. Eu sou um praticante do Enneagrama todo o tempo da minha vida. Isso acontece 24 horas por dia. Eu não leio sobre descrições de tipos, embora elas tenham sua utilidade inicial justamente para me startar num processo. Eu sou um praticante do processo. Enneagrama não é conhecimento sobre tipos, subtipos, instintos, não é algo no qual você vai atingir nível 1, nível 2, nível 3, Gold, Silver, Medal, Sbrubbles, Carimbá. Esquece, gente. Nós não estamos falando dessas coisas que aconteciam até agora nos treinamentos bases comportamentais. Nós estamos falando de algo infinitamente mais sagrado, que vem de um espaço infinitamente mais profundo. E a gente deve a isso reverência, a gente deve a isso estudo, a gente deve a isso anos de estudo, 5, 10, 15, 20. A gente deve a isso honrar todos aqueles que vieram antes, levam isso muito a sério. A gente deve a isso uma entrega para um propósito que é uma cura planetária, é uma cura de almas, é uma cura onde as virtudes voltam a se estabelecer. Amor, verdade, inocência, gratidão. Esse é um trabalho que o Enneagrama traz e que a gente possa estar conectado com o sagrado desse trabalho e a responsabilidade que ele é. Sempre profundo. Não é algo self-instruction, não é algo rápido, não é algo... Se você quer algo rápido, trilhe outro caminho. Trilhe outro caminho. E eu sei que isso não é o mais fácil de se ouvir, porque é muito mais fácil se tornar mestre rápido, através de meia dúzia de coisas rápidas. Não é para isso que a gente está correndo tanto, gente. Senão a gente vai ser mais um bando de maluco e só em mais uma onda que vai mudar de nome daqui a 5, 10 anos para um novo nome. E todos esses institutos de milhares de pessoas vão aparecer e vão trocar para a próxima ferramenta, porque isso é o que vende. E eu não tenho nada contra vender, desde que a gente saiba de onde vem o trabalho, a quem ele serve, quem somos nós nessa história, a partir de um processo de humanidade. E não é isso que está acontecendo com o Enneagrama no mundo, e não é isso que está acontecendo com o Enneagrama no Brasil. E que a gente possa ser multiplicadores dessa verdade, embora ela talvez não seja a mais fácil, mas ela é sim a mais bela. E todos nós sabemos que lá no fundo, essas coisas que nos venderam rápido demais, prometendo sucesso, não deram essa sensação que a gente tem quando o tempo para ou quando você está com alguém que você ama profundamente. Elas não entregaram nada disso. Ninguém chegou lá ainda, não tem lá. Então, gente, eu acho que tá ficando difícil para eu continuar a história. São muitas coisas que me vêm, são muitas emoções, muitas energias. É muito sagrado para mim esse processo. Então, eu também vou subir daqui a pouquinho, tá? A aula, daqui a pouco a gente começa a aula na parte da tarde. A gente vai conversar um pouco sobre os testes, a dificuldade, a facilidade, os riscos e tudo mais de operar nesses formatos. E vamos ter mais trabalhos lindos hoje. E eu queria então me despedir de vocês. E nos vemos em breve. Eu agradeço muito por vocês estarem no meio de uma tarde assistindo alguém falar, e que seja útil, que venha do coração, e que a gente tenha coragem para saber que a gente não é dono de nada. Essas coisas são infinitamente maiores do que nós. Aliás, a nossa própria existência, em 50, 70, 80, 90 anos, quando você volta para um Egito de
10, 15 mil atrás, e você entende uma civilização que operava para o aumento da consciência na base de programações de 20 mil anos, a gente entende o nosso pequenino tamanho e a gente entende ao mesmo tempo a grandeza que é quando a gente refina nosso coração e passa conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor a ter uma qualidade de felicidade, uma qualidade de amor muito mais alta. E é para isso que o Enneagrama serve. Que a gente nunca se esqueça. O Enneagrama não é mais uma ferramenta de sucesso. O Enneagrama é uma ferramenta de awakening, de despertar. E se o teu brilho, né, a tua glory, a tua holy glory do ponto 3, brilhar, não é porque você fez coisas para que isso acontecesse. É porque o brilho é natural de todos os seres humanos e todos eles brilham. E a gente sim deve se dar permissão a brilhar. Não mais do que A ou mais do que B, porque isso não existe. E que a gente possa ter coragem para saber que para se tornar um grande professor você precisa de coragem, de tempo, de método, de investimento. E isso não acontece do dia para a noite. Mas acontece sim. E essa que é a ideia que eu queria passar para todos hoje. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Muitos amo muito. E nos vemos em breve aí no Brasil. Próxima live eu vou fazer de Portugal. Eu vou estar lá apresentando no congresso, na Conferência Europeia de Enneagrama, em maio. E vai ser minha primeira apresentação em inglês para a comunidade internacional. Tá um pouquinho de frio na barriga. E ainda assim vou fazer a apresentação de lá, para também poder contar o que está acontecendo lá na Europa e tudo mais, e poder compartilhar aí com todo mundo um pouquinho dessa história milenária, e que a gente possa trazer, como eu falei muito no Congresso da Felicidade no ano passado, o invisível de volta para o centro da vida na Terra. Que a gente possa se lembrar todos os dias de que somos espíritos, usando corpos maravilhosos como instrumentos de glória, instrumentos de gratidão, instrumentos de beleza, e que existe uma obra em andamento. Beijo grande, vou encerrar aqui, acredito que quando eu encerrar, algumas horas depois, o vídeo fica disponível aqui na página do Facebook, se não falem com o Tyson, ou com a Iluminata, né? A gente está no www.iluminata.net, e fiquem à vontade para usar, para ensinar, para passar para outros, até mesmo para recortar, não tem problema, desde que você, por honra e por gratidão, cite a nossa fonte. Fique absolutamente à vontade, não precisa nos comunicar. Beijo, fiquem com Deus.